Pessoal, hoje é o dia do nosso programa Na Laje com Lincoln Reis. E hoje o nosso convidado é cientista, é o Dr. Jeffer Castelo Branco. Ele é doutor em ciência da saúde e também coordenador da campanha da Aliança Mundial para Odontologia Livre ao Mercúrio no Brasil. Pessoal, vocês não podem perder este programa. Aguarde aí que o Leite Nervosa, como sempre, ele está dormindo. Leite Nervosa, roda a vinheta. Doutor Jeffer, tudo bem? Tudo bem, Lincoln. Tem que fazer um malabarismo aqui no programa, que o programa é um programa raiz. Doutor, obrigado primeiramente por aceitar o nosso convite e estar aqui falando sobre o seu trabalho e sobre os seus estudos em volta, né, do mercúrio no Brasil e também mundial, doutor. Legal, Lincoln, eu que agradeço o convite, né, para poder falar com seus ouvintes nesse importante assunto, né, que é a questão do mercúrio no mundo, né, não só no Brasil, mas no mundo todo. Existe uma convenção para isso e a gente vai trazer uma informação de qualidade para os seus ouvintes. Bacana, doutor. Ainda não chegamos no Spotify para ter os ouvintes, mas a gente tem os telespectadores e os web espectadores. O programa vai ao ar na ISTV, estamos na ISTV, a TV do povo, depois vai para as plataformas digitais. Vamos começar já as perguntas. Perfeito. Essas perguntas aqui, doutor, elas são embasadas e são investigadas pelo nosso cientista também, lá do gabinete. Alô, Edson Pipoca, deve estar esparramado lá no sofá dele, com a piscininha do lado. Logo ele vai dar aquele tibum e vamos ao nosso programa e as perguntas de você. As suas perguntas, Edson Pipoca. O que é a Convenção de Minamata? Minamata, é isso? É isso, Lincoln. Um abraço para o Edson Pipoca, né? Um abraço bem forte. A Convenção de Minamata, Lincoln, ela é um tratado internacional que foi construída por vários cientistas de várias partes do mundo, né, e envolve hoje quase 150 países que assinaram esse tratado internacional, né, e o Brasil também assinou esse tratado e ratificou. É uma lei nacional a nível de Constituição e trata do controle e da eliminação, onde for possível, do uso do mercúrio em todo o território nacional. Bacana. Então é importante ter essas informações, doutor. Quais os principais riscos do mercúrio aqui na Baixada Santista e também a nível nacional no Brasil todo? Perfeito. É uma pergunta muito interessante, Lincoln. O mercúrio, ele está em vários produtos, né, em vários processos. Por exemplo, nós temos aqui na Baixada Santista um processo industrial que utiliza muito mercúrio, né, que fabrica cloro e soda. E esse mercúrio, por exemplo, a convenção diz que até 2025 essas células têm que ser fechadas e substituídas por outras tecnologias que já existem, né? Nós temos, por exemplo, também, já está em desuso praticamente, é proibido, o termômetro de mercúrio, né? É importante que as pessoas, por exemplo, que tenham termômetro de mercúrio, encaminhem, né, para o descarte. Nessas lojas que recebem lâmpada, elas também acabam recebendo mercúrio. As próprias lâmpadas fluorescentes, elas também possuem mercúrio, né? Então, se você tem uma lâmpada de mercúrio e ela quebrar, ela pode causar risco dentro do lar, né? Nós temos, por exemplo, nos hospitais também, que já está em desuso, os esfigmomanômetros, que são aquelas colunas de mercúrio, né, que utiliza, que também já é proibido no Brasil. Nós temos também, por exemplo, é muito importante que as mulheres, né, prestem muita atenção quando elas comprar também clareadores de pele, que elas olhem na embalagem para ver a procedência do clareador e ver a taxa de mercúrio do clareador se tem, né? Então procure usar clareador de pele de qualidade, de empresas conhecidas, de empresas idôneas, né? Então existem vários
locais onde você pode ter contato com mercúrio, né? Tanto no lar, de uso doméstico, onde você trabalha também. Então existe uma situação onde produtos, né, contêm mercúrio e são alvos da Convenção de Minamata. Entendi. Doutor, como podemos evitar o contato com o mercúrio desses produtos? Assim, pelo que o senhor trouxe aqui para a gente sobre a informação, as pessoas ao usar qualquer tipo de produto no seu corpo, até mesmo digeri-lo, precisa ler a bula, precisa ler os componentes para que aquele produto possa ser aplicado, né? Sim. Porque muitos desses produtos, até mesmo você falou de mulheres que utilizam de maquiagens, que tem o próprio mercúrio que pode danificar, pode prejudicar a própria pele das mulheres. Sim, exatamente, né? O mercúrio, dependendo de qual é o composto, se ele está na forma orgânica ou não, ele pode até atravessar a pele, né? O metilmercúrio, por exemplo, que nós chamamos ele de mercúrio orgânico, se ele cair na pele, ele atravessa a pele e vai direto para a corrente sanguínea. Tal a periculosidade desse produto, né? Então, o importante é que as pessoas evitem, por exemplo, né, a comprar produtos que contenham esse mercúrio. Você vê hoje em dia, né, estou vendo aqui, as tuas luzes parecem que são todas de LED. Né? Há uma substituição dessas lâmpadas de mercúrio por LED justamente por esse risco. Pra você ter uma ideia, Lincoln, se uma lâmpada de mercúrio, aquelas grandes, tubular, cair no ambiente e quebrar, ela fica horas naquele ambiente insalubre. Poluído. A quantidade de mercúrio que sai daquela lâmpada, né, ela pode expor as pessoas a uma quantidade de mercúrio acima do permitido. Então, quando quebrar uma lâmpada dessa de mercúrio, imediatamente você tem que recolher, botar no jornal, botar num saco plástico e destinar para alguma empresa. Várias aceitam esse tipo de resíduo hoje como retorno, né? Lavar o ambiente com bastante água e botar um ventilador para ficar circulando o ar. Então você tem que ter muito cuidado com essa questão. As mulheres, por exemplo, como nós falamos, procurar ver um produto de qualidade nas lojas importantes que vendem produtos de qualidade. Então é importante que a gente verifique, comece a ver os rótulos, sabe, Lincoln? E observar o rótulo, ver o que contém. E se contém mercúrio acima de uma taxa preocupante, não compre. Doutor, me acendeu até um pisca-alerta. Não está nas perguntas aqui, mas eu queria saber da informação do senhor. A gente nota que as mulheres hoje elas procuram se bronzear, né? Aquele bronzeamento artificial, tanto no inverno, a qualquer momento, a vaidade, né? Até mesmo a moça quer, as mulheres querem estar sempre bonitas para os seus maridos ou para quem que seja, né? Então, doutor, essas máquinas que são produzidas, não sei se é radiação, o que são, que elas substituem o sol, né? Que tem aquelas máquinas, as mulheres entram e ficam bronzeadas. Aquele bronzeamento artificial é viável? Tem mercúrio isso ou não? Não, olha, eu desconheço o funcionamento dessas máquinas, mas é importante que tudo que é radiação na pele tem que ser tomado cuidado, né? Por exemplo, o sol é saudável, mas você tem que ter o cuidado para tomar o sol no horário certo e na quantidade certa. Senão ele queima a pele e pode causar câncer. Então eu acredito que o sol é saudável. Exatamente. E tem seus prejuízos, né? O que ele pode trazer para a pele das pessoas, o câncer. E essas máquinas não devem ser diferentes, Lincoln. Ela tem lá a sua taxa de dosagem, né, que a pessoa não pode exagerar, e se passar daquela quantidade pode de repente fazer mal. Então tem que seguir o conselho médico, seguir o conselho do técnico que utiliza e não ultrapassar, não exagerar, né? Eu acabei quebrando aqui a expectativa e querendo saber sobre esse tema porque me veio na mente, né? Porque sim, claro. É um momento que as mulheres querem, não, até mesmo homens. Tem homens também que gostam desse bronzeamento. Eu não sei se os meninos aqui que estão atrás da câmera, eles gostam desse tipo de bronzeamento para ficar bronzeados, de sunga lá, o bronzeamento artificial. Caio e Raí, vocês fazem isso? Um balançou que sim, outro não, mas beleza. Vamos que vamos. Eles estão bronzeados, né? Nada contra, Estamos no verão, mas o tempo não mostra o sol. Cadê o sol? É verdade. O sol sumiu. Doutor, o que é a Aliança Mundial para a Odontologia
livre de mercúrio. Explica um pouquinho, que eu sei que logo no início do programa nós falamos que até colocamos que o senhor é o coordenador desse tema. Sim. Explica um pouquinho para o web espectador. Perfeito, Lincoln. No Brasil eu coordeno essa campanha, né? É uma campanha mundial. A Aliança é uma entidade internacional, né? Que justamente tem um assento dentro da convenção, dentro da Secretaria da Convenção de Minamata, né? Nas reuniões ela tem um assento para discutir a questão do mercúrio, né? E são entidades, a Aliança são um grupo de entidades da sociedade civil dos 5 continentes, né? Que discutem junto com a sociedade civil, junto com ONGs, junto com outras entidades, inclusive governamentais, quando necessário, para trazer, né, justamente isso que você está fazendo, Lincoln, trazer a informação para o público que muitas vezes o governo ele não consegue alcançar a determinados públicos. Então, as ONGs acabam, com a sua participação social, levando uma informação de qualidade. Então, a Aliança é justamente isso. Dentro da Convenção de Minamata, existe assentos para ONGs e existem várias redes internacionais da sociedade civil, Lincoln, que participam. Por exemplo, na Convenção de Minamata tem o IPEN, que é uma rede internacional de mais de 600 ONGs do mundo todo que participa. Por exemplo, tem também o Zero Mercury, que é um conjunto de ONGs da Europa que também discute a questão do mercúrio, e existe a Aliança Mundial, que discute também dentro da Convenção de Minamata, mas especificamente, Lincoln, a questão do amálgama de mercúrio que é utilizado pelos dentistas na odontologia e que faz a obturação, o canal das pessoas nos consultórios dentários. Show de bola, e vamos falar sobre isso agora, né? Perfeito. A restauração de prata, conforme o senhor colocou, né? A restauração de prata pode conter riscos para as pessoas? Sim, veja bem, ela pode ser causa de risco para as pessoas que utilizam amálgama, né? Não só para as pessoas que utilizam amálgama, como também para os profissionais que aplicam amálgama, né? Para você ter uma ideia, hoje no Brasil já existe uma recomendação para a odontologia que utilize o amálgama encapsulado, que é um amálgama que já vem pré-preparado para evitar aquilo que era feito antigamente, a mistura ali no consultório, né? E o mercúrio ele vaporiza, ele volatiliza muito fácil. Para você ter uma ideia, o mercúrio é um metal pesado, líquido, é o único metal líquido, e ele vaporiza a temperaturas negativas. Então você pode estar, por exemplo, que é aquele mercúrio do termômetro, aquelas bolinhas, ela pode estar aqui na mesa, uma bolinha, daqui a pouco ela some, ela vaporiza e vai condensar em outro lugar. E nessa passagem você pode respirar ele, quando ele está no ar. Então ele é muito perigoso, né? Tem que tomar cuidado. Ele, por exemplo, ele é um interferente hormonal, ele é suspeito de ser cancerígeno. Então tem que se tomar cuidado com o mercúrio e por isso que existe uma convenção internacional, Lincoln, tratando disso. E o Brasil é um país, entre os países sérios, que estão muito fortes nessa convenção, tratando de eliminar onde já é possível o uso do mercúrio na sociedade. Show de bola. Doutor, vamos esclarecer um pouco, né, para as pessoas também não ficarem, poxa, eu tenho uma prótese dentária de prata, tenho que arrancar ela? Não. Você tem que saber se isso está te prejudicando, tem que sempre ter um acompanhamento. Não é para você sair arrancando as próteses que foram colocadas. E sim, esse entendimento que o doutor traz é para diminuir o uso delas. Perfeito, Lincoln, perfeito. Quem tem o seu amálgama dentário, não se preocupem. Deixa o amálgama quietinho lá. Se você não tem nenhum problema de saúde grave, se aquilo está estabilizado, se você já está resiliente àquilo, a recomendação, inclusive, Lincoln, é para não mexer. Né? Porque quando você começa a tratar, a querer amolecer ele, né? Porque você precisa esquentar e amolecer, ele pode vaporizar e liberar mais mercúrio ainda. Então não se preocupem, fiquem tranquilos, quem tem amálgama não vai causar nenhum mal, então fiquem tranquilos. A recomendação é para que os novos tratamentos, as pessoas que venham usar o amálgama, necessidade de obturar dente, não utilizem o amálgama, utilizem um outro material mais seguro. Bacana, isso aí, doutor, trazer a informação para o telespectador e o web espectador. Doutor, o que é emenda das crianças?
Perfeito, importante essa pergunta, Lincoln. Por quê? Porque a emenda das crianças, ela vem lá da COP4. O que é a COP? A COP é a Conferência das Partes que toda a convenção internacional tem. Essa conferência é quando os países que assinaram a convenção, e mesmo os que não assinaram a convenção, ou que já ratificaram a convenção, não precisa ter assinado, eles se juntam para discutir como está o desenvolvimento da convenção dentro do seu país. E aí nessas COPs, cada país traz como é que está a situação, faz um relatório e emite um relatório para saber como é que está o andamento da convenção, no caso de Minamata, né? E na COP4, que teve o ano passado, houveram várias recomendações de eliminação, de restrição do mercúrio, e uma delas foi justamente sobre o amálgama de mercúrio, né? Os países, eles adotaram, veja bem, não é nada mandatório, ninguém lá exige nada de ninguém, são os países que acordam, são um acordo entre os países, e eles acordaram o seguinte, e por isso que nós estamos chamando de emenda das crianças, né? Que os países recomendem ou eliminem já o uso do mercúrio na odontologia, né? Em mulheres grávidas, em lactantes, mulheres que estão amamentando, em crianças menores de 15 anos e em dentes de leite. Então esse grupo, há uma recomendação para não utilizar mais o amálgama de mercúrio nessa população, e sim um substituto que seja menos prejudicial. Essa é a emenda das crianças que foi tirada nessa conferência das partes, que foi em Bali, na Indonésia, agora no meados do ano passado. Doutor, já existe algum esforço para reduzir a exposição ao mercúrio em todas as cidades do território brasileiro? Então, sim, já existe sim, né? Inclusive, né, houve recomendações, eu conversei com alguns dentistas, alguns profissionais do próprio conselho para terem mais cuidado com o uso do amálgama. Inclusive, vários dentistas, principalmente da rede privada, já não utilizam mais o amálgama, né? Infelizmente, ele é muito utilizado ainda no setor público e o setor público já está sabendo disso e há uma movimentação, uma preocupação em relação a isso, né? Para que, paulatinamente, o poder público comece a eliminar o uso do mercúrio, né? Tivemos uma conversa agora recentemente com a vice-prefeita Renata, ela nos atendeu muito bem, é uma pessoa muito séria, né? Deixa eu só dar um corte na fala do senhor. A Renata, ela é vice-prefeita da cidade de Santos. Perfeito. O programa, ele é nacional. Sim, o programa. sim. Então, a gente tem que especificar a cidade para a gente poder, para o web espectador, o telespectador saber quem é a Renata, né? Perfeito. Vice-prefeita da cidade de Santos, né? Uma pessoa muito séria, nos atendeu, ficou muito preocupada com a questão, né? Informamos ela, e ela já sabia da questão de que Santos já tem uma proibição do uso de cação na merenda escolar, justamente por causa da taxa alta de mercúrio, né? E ela está levando o problema para dentro da prefeitura, obviamente para discutir com seus técnicos e nos dar uma resposta, né? Para que Santos, né, venha a ser talvez a primeira cidade do Brasil a adotar a emenda das crianças. Bacana, bacana. Como podemos adotar a emenda das crianças nos municípios? Exatamente, né? É preciso ter muito critério nessa situação, né, Lincoln? Porque tem municípios que nem Santos, que são municípios ricos, né, que têm condições de tomar uma atitude de, por exemplo, já adotar a emenda das crianças, e isso tem que ser discutido, obviamente, sim, com a rede de dentistas, não pode ser assim de qualquer jeito. Até mesmo no Conselho da Saúde. Exatamente, discutir no Conselho de Saúde, há um procedimento para que seja feito, mas tem municípios que não têm essa possibilidade imediata, né? Então há que de repente, Lico, até um consórcio entre municípios, o governo do estado tem que ajudar, o governo federal tem que ajudar também, para que paulatinamente o Brasil atenda o mais rapidamente possível às recomendações da Convenção de Minamata, né? E isso visando o quê? Visando justamente a proteção da população e principalmente nesse momento, Lincoln, as crianças, né? Porque quando a gente fala que mulheres amamentando e mulheres grávidas não utilizar o mercúrio, é justamente pensando na mulher e também na criança que está desenvolvendo no útero, né? Porque o mercúrio, infelizmente, ele atravessa a barreira placentária e se a mulher que está gestando um filho vir a respirar o mercúrio e entrar na corrente sanguínea, ele vai parar lá na placenta. Doutor, existe mais alguma outra população sensível à exposição ao mercúrio? Existe, claro que sim, né? Além desse grupo que a convenção recomenda, né, que imediatamente se tome uma atitude ou
ou de recomendar, ou de já proibir onde for possível, né? Existe, por exemplo, pessoas que têm problemas renais. As pessoas que têm problemas renais não é aconselhável utilizar amálgama de mercúrio, né? As pessoas que têm problemas neurológicos, não é aconselhável que utilize o amálgama de mercúrio. As pessoas que estão extremamente expostas ao mercúrio, às vezes você está num trabalho onde obviamente você não pode ser exposto ao mercúrio, mas você tem o risco de ser. E esse risco você recomenda, como você tem um risco aumentado, também não utilizar o amálgama de mercúrio. E pessoas já com histórico de intoxicação por mercúrio. Essas pessoas também aconselham-se a não utilizar o amálgama de mercúrio. Então são pessoas sensíveis que precisam de um cuidado médico e odontológico especial. Existe e é prudente, então, caminhar para uma eliminação do uso do amálgama para todas as pessoas? Sim, esse é o objetivo, Lincoln, da Convenção de Minamata, né? Obviamente que não há uma emergência para que todo mundo fique preocupado, não há essa emergência, mas há uma preocupação séria, não só com a saúde das pessoas, Lincoln, mas como também na produção do amálgama que não é utilizado na odontologia. Eu vou te dar um exemplo, nós temos recebido denúncias, né, que muito do amálgama que está sendo importado do Brasil, né, principalmente do Canadá, para a odontologia, eles vão parar no garimpo, né? Eles são desviados do uso normal. É uma denúncia que foi feita, as autoridades já estão sabendo e devem estar averiguando isso, né? Então nós temos que também não não cortando, doutor, como é que eles usam no garimpo? Então, o mercúrio ele tem um poder de amalgamar o ouro. Então, por exemplo, se você tem justamente em bateias, naquelas grandes dragas, quando eles puxam areia de aluvião, né, vem areia e o ouro vem tudo lá impregnado. E você consegue quase não ver o ouro. Mas quando você joga o mercúrio capta todo aquele ouro que está naquela areia. Ele capta e gruda no mercúrio, ele amálgama, né? Então depois eles pegam aquele amálgama, que vira pedra, leva para a cidade e na cidade existe as casas de desamalgamação. Então eles botam no fogo, né? O fogo esquenta, vaporiza todo o mercúrio, vai para a atmosfera e sobra o ouro, né? E aí o ouro é vendido. Acaba aqui poluindo aquela região toda. Exatamente. Para você ter uma ideia, Lincoln, existem estudos que mostram que todo o ouro produzido dessa forma, o impacto ambiental que é causado, o dinheiro que rende o ouro não consegue recuperar o impacto ambiental. Que interessante, doutor. Interessante. E quem tem amálgama em seus dentes deve retirá-los? A gente falou aqui sobre a prevenção do próprio amálgama nos dentes, né? Isso, Lincoln. É importante frisar isso, Lincoln. As pessoas que têm amálgama não fiquem preocupadas. Se você está com amálgama, se você está saudável, não tem doença nenhuma, não retire o amálgama, deixe ele estabilizado, que ele não está te causando problema. Agora, se a pessoa tem algum desses problemas que nós elencamos aqui, procure o médico, procure o dentista, diga para ele que você ouviu nesse programa essas recomendações, né? Peça para ele olhar a Convenção de Minamata, as recomendações e veja se de repente isso não tem alguma relação com os problemas de saúde que nós falamos aqui, né? Renal, neurológico e outros problemas que podem ser desencadeados ou agravados com o uso do mercúrio ou a exposição ao mercúrio. Muito bom o nosso bate-papo, uma pena, Jeff, que a gente chegamos ao final de mais um programa, o Na Laje com Lincoln Reis. Deixa aqui esse momento, doutor, para as considerações finais. Olha, Lincoln, eu agradeço o convite, né? Na Laje é um programa que tem uma entrada muito grande na população, né? Eu espero que vocês não fiquem preocupados, confiem no poder público, confiem nos políticos, né? Nós estamos passando um momento muito conturbado da nossa política, né, Lincoln? Sim. Que nós precisamos respeitar a democracia, precisamos respeitar o próximo, respeitar o outro, entender o outro, né? E conduzir a nossa política com muito critério e muita sabedoria, né? Nós temos políticos de qualidade nesse país, né? Eu costumo dizer que se não fosse esses políticos, nós não tínhamos o país que nós temos, né? Um país que é respeitado no mundo todo. Então, o que eu deixo o meu recado aqui é que a gente confie, né? E ao mesmo tempo participe da política, porque é junto com os políticos que a gente vai fazer um país forte, Lincoln.
Show de bola. Doutor, muito obrigado mais uma vez por participar do nosso programa Na Laje. O Na Laje vai ao ar todos os sábados às 14h30 na ISTV, a TV do Povo. Mas antes de terminar, deixo aqui um abraço, uns beijos para as pessoas que acompanham este programa. Alô, Denis, o primo Denão tá lá, esparramado no sofá, tá assistindo o nosso programa. Alô, Giba, o Giba é marido da Malu, pai do Betinho, pai do Pelinho, pai do Paulinho, sogro da Ludmila e da Tamires. Um grande beijo a todos vocês, as pessoas lá do Pedra Baiana, os trabalhadores do Pedra Baiana, da Aparecida, com Angélica e Carleão. Essa dupla aí é dinâmica e infalível. Mandar um abraço também para todos os feirantes da nossa cidade e do Brasil afora, todos os feirantes que levam um produto de qualidade para a sua mesa. Muito obrigado, esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis.